Boa noite, começa agora o Rede TV News e você é sempre muito bem-vindo. Boa noite. Estudo revela as consequências da pandemia na educação infantil. Em 2021, cerca de 40% das crianças com idade entre 6 e 7 anos não conseguiram aprender a ler e escrever. E você vai ver também. Tragédia em Capitólio, Minas Gerais, completa um mês com inquérito policial ainda em andamento. O delegado responsável pelo caso pediu mais 30 dias para a conclusão das investigações. Em São Paulo, teve operação contra a adulteração de combustível. Dos 5 postos fiscalizados, 3 estavam irregulares. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje mais uma fase das obras de transposição do Rio São Francisco. No início da manhã, o presidente entregou as instalações do Núcleo de Controle Operacional da Transposição em Salgueiro, Pernambuco. O setor é responsável pelo bombeamento das águas do Rio São Francisco para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Total dessa obra, 14 bilhões, água para o Nordeste. Então, vamos lá. Há pouco estive com o presidente do BNDES. E o banco, ao longo de 14 anos de administração vermelha, enfrentou desvios ou projetos mal feitos, mal geridos, um prejuízo na ordem de 500 bilhões de reais. O presidente citou as dívidas da Petrobras. Também estive há poucos dias na Petrobras. Ao longo também de 14 anos, a Petrobras, por desvios e projetos mal feitos, enfrentou um endividamento de 900 bilhões de reais. Vocês estão pagando essa conta no preço do combustível na bomba. Em seguida, Jair Bolsonaro visitou a barragem de Jati, no Ceará, onde liberou as águas do Rio São Francisco para abastecer a região metropolitana de Fortaleza e outras regiões do estado. Bolsonaro falou ainda sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Ele afirmou que a partir do próximo fim de semana, inadimplentes poderão renegociar as dívidas com desconto de até 92%. A medida já havia sido anunciada pelo presidente no final do ano passado. Temos inadimplentes, pessoas que fizeram faculdade, usaram o recurso do FIES. De 2017 para cá, temos 1.070.000 brasileiros que não têm como pagar essa dívida. E nós estaremos perdoando, a partir agora do final de semana, 92% dessa dívida. É o governo que faz por vocês. Não basta mandá-lo fazer uma universidade com recursos públicos que terão que ser ressarcidos no futuro quando não se aparece para ele o mercado de trabalho. Foram publicadas no Diário Oficial da União as mudanças nas regras de financiamento da Lei Rouanet. Agora, o limite de captação de recursos para projetos artísticos passa de R$1 milhão para R$500 mil. Outra alteração está na redução do cachê dos artistas, em até 93%. As mudanças também estabelecem um novo limite de até R$10 mil para aluguéis de teatros. Segundo o presidente, com as novas regras, a cultura passa a atender também os produtores e artistas mais humildes e os que estão em início de carreira. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a fusão dos partidos Democratas e PSL para formar a sigla União Brasil. A decisão da Corte já vale para este ano e vai permitir que, pelo menos neste momento, o partido tenha maior tempo de propaganda no rádio e na televisão e maior parcela dos fundos de recurso eleitoral. Isso porque a União Brasil já nasce com 81 deputados federais. A divisão dos recursos e do tempo de propaganda é proporcional ao número de cadeiras que cada partido tem na Câmara. Mas isso pode mudar, já que esses parlamentares podem optar por uma nova filiação.
Um estudo divulgado hoje revela que cresceu em mais de 66% o número de crianças entre 6 e 7 anos de idade que não aprenderam a ler e nem a escrever no Brasil durante a pandemia. E esse levantamento leva em consideração a percepção dos familiares. Lucas tem 9 anos e deveria estar na 5ª série da educação infantil. Mas com a suspensão das atividades presenciais nas escolas em 2020, não conseguiu acompanhar as aulas online. Resultado, ficou praticamente 2 anos sem estudar. Foi difícil, porque eu não sabia ler, não sei escrever nem ler. E eu não conseguia aprender também. A avó, dona Neide, acompanhou o período complicado para os estudos do neto durante o isolamento. Nos primeiros semestres ele ainda teve aula presencial. A partir daí foi quando ficou mais restrito, a aula ficou online e ele tem muita dificuldade. A história do Lucas ilustra bem as dificuldades que crianças em idade escolar continuaram enfrentando neste 2º ano de pandemia. Levantamento da ONG Todos pela Educação revela que em 2021, cerca de 40% das crianças entre 6 e 7 anos não conseguiram se alfabetizar. O número corresponde a aproximadamente 2.400.000 meninos e meninas nesta faixa etária. Com relação a 2019, antes da pandemia, houve um aumento de 66,3% no número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler ou escrever no Brasil. A pesquisa aponta que entre crianças negras, a situação é mais grave. Em 2021, 47,4% delas não estavam alfabetizadas. Já entre as crianças pardas, o índice chega a 44,5%. E entre as brancas, ficou em 35%. Por mais que funcione e funcionou de maneira emergencial, o ensino remoto não substitui o ensino presencial. Se tem uma coisa que o ensino remoto provou e demonstrou, é a necessidade da sala de aula, do contato humano, da realidade do piso da sala de aula, da cadeira, da carteira, do quadro, aonde professor e estudante estejam ali num processo de construção educacional cotidiano. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 23.101.000 pessoas se recuperaram da doença, 3.041.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 633.810 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E agora a gente confere os dados atualizados da vacinação no Brasil, de acordo com as informações que aparecem aqui no nosso telão. Mais de 167 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose no nosso país, o que corresponde a pouco mais de 78% da população. Já receberam a segunda dose ou a dose única, mais de 151 milhões de pessoas, ou seja, quase 71% da população. E a dose de reforço já foi dada a mais de 52 milhões de habitantes, ou seja, quase 25% da população. O total de doses aplicadas no nosso país até o momento passa de 371 milhões. E vamos ver no telão também os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. São Paulo tem 80,33%, Piauí 77,54% e Minas Gerais tem 74,50% da população vacinada. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negou 3 pedidos de registros de autotestes para a Covid-19. Segundo a agência, a recusa aconteceu por falta de estudos e de documentos completos sobre os produtos. As empresas foram notificadas a respeito dos ajustes que precisam ser feitos para uma nova avaliação. Até hoje, a Anvisa recebeu 51 pedidos de registro para autotestes. Além dos 13 indeferidos, 6 ainda esperam a publicação do resultado e 10 estão em avaliação. 32 aguardam o início da análise. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá,
Olá, boa noite. Olha, a zona de convergência Atlântico Sul, conhecida como ZACAS, continua em atuação entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste. Por isso, o tempo continua instável nessas regiões. Dia claro e abafado em todo o Rio Grande do Sul e com previsão de chuva isolada no período da tarde entre o Paraná e Santa Catarina. No sudeste, sol entre nuvens em São Paulo e pode chover em algumas regiões. No Espírito Santo e em Minas Gerais, o céu fica carregado e com chuva acompanhada de trovoadas. No Rio, por causa da passagem de uma frente fria, o tempo fica instável, com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. A máxima não passa dos 26 graus amanhã e também na quinta-feira. Já no Nordeste ainda chove no Maranhão, no Piauí, mas no litoral o sol está garantido. Em Campo Grande, a quarta-feira também vai ser quente e ensolarada. É a única região do centro-oeste que não tem previsão de chuva, viu? A máxima por lá pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A Polícia Civil de Minas Gerais solicitou à Justiça mais 30 dias para concluir a investigação sobre a tragédia de Capitólio. 10 pessoas morreram no acidente que completa hoje um mês. Ana passou por uma cirurgia para colocar placa e parafuso no braço esquerdo após sofrer um esmagamento do punho no momento da tragédia. O filho mais novo dela também fraturou o braço e o marido teve ferimentos leves. Eu ainda lembro, às vezes eu comentando, conversando com as pessoas, eu sinto o corpo arrepiar, sabe? E fechando o olho, assim, de vez em quando vem aquela visão, porque eu vi a pedra caindo. A lancha em que eles estavam foi atingida pela onda que se formou com a queda da rocha. A família criou uma vaquinha na internet para ajudar o piloto a comprar outra embarcação e passou a fazer terapia para se recuperar do trauma. O meu mais novo ainda está bem assustado, sabe? Ele ainda dorme comigo na cama, ele está mais assustado. O mais velho está mais tranquilo, mas também todo mundo está fazendo acompanhamento. Nas últimas semanas, o casal prestou 2 depoimentos, um na Polícia Civil e outro na Marinha. A gente colocou toda essa situação de demora de socorro e que é preciso ter uma estrutura melhor no Lago de Furnas para que outros acidentes como esse, socorro de outras urgências, ocorram de forma mais tranquila. O acidente aconteceu no começo da tarde do dia 8 de janeiro. Uma rocha gigantesca se soltou do cânion no Lago de Furnas e caiu em uma embarcação onde estavam 10 pessoas da mesma família. Todos morreram na hora. O Ministério Público de Minas Gerais apura se havia sinalização no local e fiscalização nas áreas de risco. Um inquérito policial também está em andamento. Até agora, 50 pessoas foram ouvidas, entre elas testemunhas, turistas e representantes do Poder Executivo de municípios da região. O foco da investigação é tentar entender o que provocou o deslocamento da rocha e, principalmente, se era possível evitar a tragédia. Face à vasta documentação e a necessidade de análise dos documentos, das oitivas, bem como de aguardar os laudos periciais, a Polícia Civil vai pleitear a dilação de prazo por mais 30 dias perante o Poder Judiciário para que então possa concluir as investigações. Um mês depois do acidente, a Prefeitura de Capitólio lançou um plano para a retomada do turismo. Um estudo liderado por um grupo de geólogos vai verificar a segurança dos cânions. Na minha opinião, o que aconteceu foi uma fatalidade. Então não cabe também desvalorizar o turismo daquela região, mas investir em medidas de segurança para que ele possa acontecer da melhor forma possível. Também em Minas Gerais, a polícia abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um funcionário da Vale dentro da mina Conceição, que fica em Itabira, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o operador de máquina, Douglas Michael Nonato da Cruz, de 33 anos, caiu dentro de um tanque com rejeitos de minério depois que uma grade de proteção se rompeu. A queda foi de 7 metros de altura. Em nota, a Vale lamentou o acidente e disse que vai ajudar na investigação do caso. Agora nós vamos ao vivo a São Paulo para saber detalhes de uma operação da Polícia Federal que investiga invasões e fraudes nos sistemas da Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado já ultrapassa os 130 milhões de reais. E quem tem as informações é o nosso repórter Guilherme Lopes.
Boa noite, Guilherme. Conta tudo pra gente. Oi, Milena. Boa noite a você, boa noite a todos. Essas investigações tiveram início a partir de uma denúncia feita pelo próprio banco à Polícia Federal, que identificou acessos indevidos ao sistema. Segundo apurou a Polícia Federal, o grupo criminoso conseguia acessar o sistema do banco e, a partir daí, fazer alterações nos cadastros e ter acesso às contas dos clientes. Por meio desses acessos, o grupo fez diversos desvios das contas correntes, com um prejuízo estimado aí chegando a 137 milhões de reais. Pelo menos 3.600 CPFs foram afetados e quase 4.000 cartões de crédito emitidos indevidamente. Na operação realizada hoje, a Polícia Federal prendeu um dos criminosos dessa associação criminosa, um dos principais, aliás, que nos últimos anos teria movimentado cerca de 10 milhões de reais por meio de uma empresa de fachada. Ele foi preso preventivamente. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em cidades do interior, litoral e na capital paulista. Diversos equipamentos foram apreendidos que vão auxiliar a Polícia Federal nas investigações. Os suspeitos identificados até esta fase da operação vão responder por estelionato e associação criminosa. Os crimes juntos aí podem render uma pena superior a 8 anos de prisão. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal para obter mais detalhes. No entanto, o banco informou apenas que está colaborando com as investigações para ajudar na identificação dos criminosos e também a prevenir novas fraudes. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E mais uma etapa da Operação Combustível Limpo foi realizada em São Paulo. A ação envolve vários órgãos do Estado e a Polícia Civil no combate a irregularidades em postos. A placa avisa, de olho no produto. Parece até ironia, num posto que é fechado pela segunda vez. O preço é tentador. Com etanol a R$ 4,29 e a gasolina R$ 5,79, litro bem mais barato do que o valor médio cobrado em São Paulo, o consumidor tem que desconfiar. Localizado na Zona Norte, o local foi alvo da força-tarefa formada por órgãos do Estado, Conselho Nacional de Petróleo e Polícia Civil. O gerente foi preso e os proprietários vão responder a inquérito criminal. Na fiscalização em julho do ano passado, o posto teve a licença cassada e instrumentos apreendidos. Recentemente, o estabelecimento reabriu sem regularizar a situação. O consumidor era lesado 2 vezes, com combustível adulterado e pagando mais do que realmente ia para o tanque. A cada 20 litros de combustível, o cliente recebia apenas 18. Os 2 tanques estavam adulterados. Em um, havia 33% de etanol na gasolina e no outro, 47%. O limite é 27. Como tem a reincidência, as autuações, as multas podem chegar até R$1,5 milhão de reais e agora é monitorar para verificar se eles não vão tentar novamente voltar a funcionar irregularmente. Os responsáveis pela distribuição do combustível são investigados. Nós estamos terminando um inquérito no município de São Paulo que identificou 3 distribuidoras clandestinas que distribuíam essa mistura e dezenas de postos ligados à organização criminosa. Dos 5 postos vistoriados hoje, 3 estavam irregulares. Em 3 anos, o governo de São Paulo realizou 10.000 fiscalizações. Fiscalizações intensas que determinaram o fechamento na proporção de praticamente 70% dos postos de combustível fiscalizados, ou seja, é um índice muito elevado de fraude. Quem deve também sempre orientar e apontar, se sentir que está colocando um combustível que está danificando o seu automóvel, o consumidor pode fazer a sua reclamação ao PROCON. A denúncia pode ser feita pelo celular no próprio posto de combustível. Entrar no site PROCON SP, em 1 minuto ele faz uma reclamação eletrônica. A nossa diretoria de fiscalização entra em contato com o IPEM, na Secretaria da Justiça, com a Polícia Civil, Divisão de Crimes contra o Consumidor, e a gente vem em força-tarefa imediatamente. E tem mais crime. O número de casos de roubos e de furtos de motos disparou no estado de São Paulo no ano passado, com alta de 20% na comparação com 2020. Zona Sul de São Paulo. Um casal estava chegando em casa de moto. Uma dupla também de moto se aproxima. O garupa já desce com a arma na mão. A vítima tenta fugir e esbarra em um furgão. O ladrão segura no veículo com uma das mãos e atira com a outra. Eles fazem ameaças e vão embora.
A bala perfurou o capacete e atingiu de raspão o lado esquerdo da cabeça. A reação quase custou a vida do rapaz, que prefere não se identificar. Além do ferimento na cabeça, ele tenta agora se recuperar do trauma que viveu. Fiquei bem traumatizado com a situação, sem conseguir nem sair na rua, né? A moto dele até agora não foi encontrada, mas a polícia está investigando o grande número de motos roubadas na região. Várias foram recuperadas, capacetes, placas, tanques e peças também. Não tenho nada a ver, senhor. Sou trabalhador, senhor. Os suspeitos foram presos. Um deles saiu da cadeia há 2 semanas. Eles vão responder por associação criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2021 foram registradas 30.625 ocorrências de roubos de motos no estado. Desse total, 65% foram furtadas. Os outros 35% foram roubados com emprego de arma de fogo ou de forma violenta. Os investigadores da Zona Sul de São Paulo estão preocupados também com o crescimento do número de receptadores desse tipo de veículo. Porque eles têm que repassar essas motos para alguém, né? Normalmente essas motos também são encomendadas, então é uma investigação que só está no início. Um casal e 2 crianças morreram em um atentado a tiros em Curitiba. 2 pessoas ficaram feridas. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver o carro com as vítimas estacionado e uma pessoa em pé perto da porta traseira. Um outro veículo para ao lado e os ocupantes atiram diversas vezes. Um dos suspeitos que estava no banco de trás desce e também dispara contra as vítimas. Uma mulher, um homem e uma criança morreram no local. Uma outra criança foi socorrida, mas não resistiu. 2 adultos continuam internados em estado grave. Um bebê de 4 meses que estava no banco do carro não se feriu. Segundo a polícia, um veículo do mesmo modelo usado pelos suspeitos foi encontrado incendiado. Os investigadores acreditam que os bandidos e as vítimas se conheciam. Ainda não se sabe a motivação do crime. Até agora, ninguém foi preso. Um ataque hacker derrubou os sites do governo do Rio Grande do Sul. Os domínios do governo do estado e das secretarias ficaram fora do ar desde a madrugada de hoje. As plataformas sobre os dados da Covid-19 não foram prejudicadas. Em nota, o governo gaúcho disse que não houve vazamento de informações. Os sites voltaram a funcionar normalmente no início da noite. O jovem preso depois de comprar pão em uma das comunidades ocupadas pela polícia na zona norte do Rio de Janeiro foi solto nesta tarde. Segundo a PM, ele fugiu dos agentes, mas a Polícia Civil alega que houve engano. A saída da cadeia de Benfica, na zona norte do Rio, foi com gritos, muita emoção e lágrimas. Iago Correia de Souza, de 21 anos, estava preso desde domingo. Disse que os dias na cadeia foram os piores da vida dele. Horrível, passei fome, comida estragada. Iago foi preso durante uma operação policial no Jacarezinho, na Zona Norte, no último domingo. Ele havia saído para comprar pão quando foi abordado pelos policiais. As imagens das câmeras de segurança mostram Iago na padaria. Ele deixa o estabelecimento com um saco de pão. O jovem busca abrigo em uma farmácia ao perceber uma confusão com policiais militares. Um dos PMs, portando um fuzil, entra na loja e puxa Iago para o lado de fora. Segundo a polícia militar, um adolescente que também correu para a farmácia foi apreendido com drogas. E isso fez com que os policiais deduzissem que os dois estavam juntos. Mas para a família, Iago só foi preso por causa da cor da pele. Somos preto, pobre, moramos na favela porque não temos condições de ter uma casa melhor e somos taxados de vagabundo, mas somos pessoas trabalhadoras de bem. Na delegacia, a Polícia Civil identificou um erro. O despacho do delegado Marcelo Carregosa aponta que logo após o término do procedimento, surgiram fatos novos relevantes que geraram dúvidas sobre Iago ser traficante ou estar associado ao crime. Ele também aponta que, em conversas informais, os policiais civis tiveram a impressão de que talvez o jovem estivesse no lugar errado, na hora errada. Por isso, o delegado pediu ao juiz de plantão do judiciário a soltura de Iago.
Mas ele ainda vai responder ao processo e deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal à justiça, não se ausentar sem autorização por mais de 10 dias e não mudar de endereço sem autorização judicial. A situação é muito clara que o Iago não é traficante e não participou e nem participa de organização criminosa. Isso está claro. E é esse nosso mesmo colega, o repórter Tony Vendramini, quem tem informações a respeito de uma outra tragédia envolvendo também inocentes. A tragédia no Ninho do Urubu, que aconteceu no Rio de Janeiro e completou 3 anos hoje. O Tony fala agora ao vivo conosco, direto da capital fluminense. Até o momento, Tony, nenhum dos envolvidos nesse incêndio que deixou 10 adolescentes mortos foi condenado. É isso mesmo, né? Boa noite para você. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, por incrível que pareça, até hoje nenhum dos 11 indiciados pelo Ministério Público foi responsabilizado pelo caso. 3 já foram inocentados. Quase todas as famílias das vítimas já fizeram acordo com o Flamengo. Apenas os pais do goleiro Christian Esmério não aceitaram os valores. Eles pedem na Justiça cerca de 8 milhões de reais de indenização. Ontem, a Justiça negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública que pediu restabelecimento do pagamento de pensões aos familiares. E hoje o clube inaugurou no local da tragédia uma capela ecumênica. Foi celebrada uma missa com a presença de familiares das vítimas, de atletas do time profissional e também do técnico Paulo Souza. A tragédia no Ninho do Urubu aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. 10 garotos da base do Flamengo morreram nesse incêndio que aconteceu num container adaptado para receber esses atletas. O fogo começou depois de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E quem conhece muito a história do Super Bowl é o Golim. Ele vai ser o comentarista da Rede TV na transmissão do próximo domingo. E ele nos conta algumas curiosidades do esporte. Luz, câmera, ação. É o que rolou na NFL esses dias aí. E esses comentários que fazem sucesso nas redes sociais vão também para a TV aberta. Golim, um dos maiores especialistas de NFL no Brasil, será o comentarista do Super Bowl na Rede TV. Comentar um jogo de futebol americano para mim já é um sonho. Ser o Super Bowl e ser na TV aberta é demais. Sonho curiosamente construído há pouco tempo. Tem gente que conhece desde os anos 2000, 2005. Eu comecei a acompanhar futebol americano e NFL em 2015, sabe? E foi um amor tão grande que hoje é trabalho, eu sou viciado, né? O vício tem nome, New England Patriots, virou o time do coração. Um amor algumas vezes acompanhado de perto. Boa! Já assisti 2 vezes o meu time, você consegue ter uma visão macro do campo, você consegue ver substituições, além do que são as 2 partes mais legais, que é o público e as comidas. E no período que tá longe, vale uma bandeira, uma almofada e várias fotos na parede, para matar a saudade. Cada quadro desses é um Super Bowl que o meu time ganhou. A mesma emoção, usada para exibir a história do time de coração, estará presente na transmissão do Super Bowl domingo na Rede TV. E esteve presente também nessa reportagem, a ponto do nosso comentarista simplificar as regras para os mais leigos. No momento em que o jogo está rolando, um time está atacando e um está defendendo. O futebol americano é um esporte de conquista de território. Então, o ataque ele quer avançar em campo até chegar na zona final do adversário para marcar o touchdown. É só isso. Ah, e dos termos utilizados na decisão, que será disputada entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, tem um que ele considera o mais curioso. O meu favorito, que eu acho mais interessante, é o Hail Mary. Hail Mary é uma jogada do futebol americano que quando você está no desespero, precisa fazer touchdown e não tem o que fazer, você pega a bola e joga para cima e reza uma Ave Maria, uma Hail Mary. Mas o melhor está escondido, ó, atrás desta porta. Eu vou revelar para vocês. Uma coleção de camisas de todas as equipes da NFL. Eu consegui finalmente fazer a coleção com os 32 times da NFL. E 2 dessas camisas vão estar na tela da Rede TV no próximo dia 13, que vai transmitir Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals ao vivo para todo o Brasil, a partir das 7 horas da noite. Imperdível, hein? O Rede TV News de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.